alunos, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Castro, né? Professor de matemática, e a gente vai ficar esse ano aqui no segundo ano B. O nosso assunto inicial será trigonometria na circunferência. Então, antes de iniciar realmente esse assunto, eu queria retomar algumas ideias básicas de circunferência com vocês, tá bom? Então, gente, é muito importante a gente entender essas ideias iniciais para poder entender posteriormente. Vocês já estudaram isso aqui, eu tenho certeza que vocês já viram esse assunto, mas eu vou só dar uma revisão bem rapidinha para a gente ver mesmo como é que está o conhecimento de vocês. Numa circunferência, nós temos alguns elementos, né? Nós temos esse elemento. Alguém lembra como é que chama esse elemento? É o raio, não é? Nós temos também esse que contorna todo, né? O que contorna, que nós chamamos de circunferência. Nós temos também um elemento que é uma linha que vai de um lado até no outro, passando pelo centro. Aqui também é raio, né? Essa linha que passa pelo centro, ou seja, o raio duas vezes, é chamado de diâmetro. Vocês estão lembrados disso, não é, gente? Nós temos outro elemento ainda. É uma reta, um segmento de reta, que vai de uma extremidade à outra, sem passar pelo centro. Não, se passar pelo centro, é o raio, ou o diâmetro. O raio ele vai até o centro, né? O diâmetro é 2 raios. E esse, por exemplo, esse segmento de reta aqui, que vai de uma extremidade à outra sem passar pelo centro, como é que eu chamo isso aqui? A gente chama de corda. Então, inicialmente, gente, eu queria que vocês dominassem isso aqui, tá bom? Nós temos o raio, o diâmetro passa pelo centro. O diâmetro sempre passa por esse centro aqui. Nós temos a circunferência, que é o contorno, né? E nós temos também a corda, certo? Inicialmente é isso. Gente, nós temos uma regra que determina o comprimento de uma circunferência, tá bom? Lembram como é essa fórmula para determinar o comprimento de uma circunferência? Como é que eu determino o comprimento dessa circunferência? É como se você pegasse, imaginar que esse aqui seja um cordão, né? Aí você corta esse cordão aqui, por exemplo, e aí você estica esse cordão, que é a circunferência, em forma de linha reta, né? Assim, forma linear. Então, como é que eu vou medir esse comprimento aqui, que é um círculo, não é? Então, para isso, a gente tem uma fórmula, que é a seguinte. O comprimento C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, é necessário que a gente conheça o raio, porque o número π, vocês devem lembrar, na circunferência, para calcular o comprimento da circunferência, o π tem um valor. Alguém lembra? 3,14. Então, por exemplo, se essa circunferência, o raio dela, por exemplo, for 1, o comprimento dessa circunferência vai ser quanto? Então,
C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 1. Então, 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes 1 é o mesmo 6,28, não é isso? Então, é isso. Vamos supor agora que nós temos uma circunferência de raio 3. Então, se o raio for 3, olha, pode ser também feito assim, não tem importância. Se tiver um 3 centímetros, por exemplo, como é que eu calculo o comprimento dessa circunferência aqui? Né, que é esticada, né, ficaria em linha reta. Use a fórmula. O comprimento, C, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento vai dar 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. Sempre 2 vezes 3,14 vai ser 6,28, não é? Ó, 6,28 vezes 3. Se você fizer essa conta aí na mão mesmo, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2 dá 8. 3 vezes 6, 18. Como tem duas casas decimais, eu vou deixar duas casas e boto a vírgula. Então, o comprimento disso aqui seria 18,84 centímetros. Aí você me pergunta assim, mas por que é que o valor do π é 3,14, né? Então a gente vai fazer alguma experiência. Eu peço que vocês façam essa experiência também na casa de vocês, para a gente ver por que o π ele é sempre aproximadamente 3,14. Bom, gente, como vocês sabem, toda invenção, tudo que ocorre vem de estudos, não é? De experimentos. Alguém vai lá, vai fazer um estudo de alguma coisa e aí descobre outra, né? Então, no caso do π, uma das explicações disso é uma relação entre a medida da circunferência e o diâmetro. Quando você mede primeiro, para você descobrir o π, você vai medir o contorno de alguma coisa circular, né? Você vai dividir aqui o comprimento da circunferência. Então, o valor do π vai ser igual ao comprimento da circunferência dividindo pelo diâmetro, que é essa parte aqui. Quando você dividir o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, gente, você vai encontrar alguma coisa aproximadamente igual a 3,14. Dificilmente a gente vai encontrar realmente 3,14 porque a gente erra por alguns centímetros na hora que está medindo o comprimento, né, da circunferência e o diâmetro. A gente nunca acerta perfeitamente a medida. Por causa de 1 centímetro, 1 milímetro, já muda tudo esse resultado. Mas, se for feito de forma mesmo perfeita, sem erro, como foi feito para provar isso, o π ele vai dar realmente 3,14. Então, eu vou fazer alguma experiência agora, para a gente comprovar isso. E eu peço que vocês façam isso também em casa. Lembrando, não importa o tamanho do objeto que você vai medir. Se você fizer isso com um botão de uma camisa, só que é muito complicado você medir um botão, né? A tampa de uma cesta de lixo, que é circular. O que mais que a gente encontra que é circular, pessoal? Um prato, né? Copo, a boca do copo, então o fundo do copo. Enfim, inúmeros objetos circulares. Aí nós vamos fazer isso, vamos medir aqui
a circunferência do objeto e o diâmetro para descobrir o valor do π, tá bom?